assunto é com Murilo Rocha. Murilo Rocha, prefeito Fuad Noman, ao lado da esposa, dona Mônica Drummond, né? Sempre dando ali aquele apoio. Ô Lu, pois é, eu acho que tem vários recortes aqui pra gente comentar dessa posse, né? Teve momentos diferentes essa posse. O primeiro deles é a posse formal mesmo, a posse em si, os vereadores, 41 vereadores empossados, para uma nova legislatura, algumas caras novas, outras caras antigas entre os vereadores, e aí veio a segunda parte, que é a parte da posse do prefeito. Como esperado e já anunciado, o prefeito entrou de forma remota. Mas havia uma expectativa de como seria essa participação do prefeito, ninguém sabia, ele entrou de forma remota, nós vimos aí na imagem, o Daniel podia colocar de novo essa imagem do prefeito, aí na tela para quem está nos acompanhando no YouTube. Nossa, falando isso, estou bem escuro ali na tela, hein? Mas ele colocou ali, e o prefeito entrou com máscara, o terno, máscara ao lado da mulher. A Sinine até chamou a atenção aqui, como a Mônica, a mulher do prefeito, está sempre ao lado dele, né? Chama a atenção mesmo, é um detalhe interessante, como está sempre ali junto do prefeito. Então o prefeito entrou e falou ali, fez uma espécie de juramento, né? Vamos dizer assim, da posse. Só que o prefeito ele estava uma conexão ruim de internet, com a máscara e com uma dificuldade imensa na fala, né? Já é sabido também, em decorrência do tratamento que ele fez do câncer, ele ficou com algumas sequelas, está passando aí por um momento difícil, imunidade baixa, está com uma série de problemas, teve 3 internações e a fala dele está comprometida, e ontem isso ficou, né? A gente percebeu, praticamente durante a transmissão da fala do prefeito, foi inaudível, não deu para entender, ficou meio incompreensível o que o prefeito falou. Mais tarde, a própria prefeitura soltou o vídeo até com uma legenda, onde que ele fala do amor dele por Belo Horizonte, ele fala do compromisso com a cidade, né? Ele faz um compromisso ali com a cidade. Então, foi isso a fala dele. Assim, muita gente ficou surpresa, que não via há muito tempo o prefeito, achou, né, que não está com um aspecto muito saudável, o que já era sabido também, e com essa questão da fala que acabou comprometendo um pouco, né? Assim, as pessoas não entenderam, logicamente, e gerou uma repercussão muito grande, porque ninguém via ou ouvia o prefeito, vamos dizer, há uns 3 meses. Desde a posse, isso, né? desde a vitória da eleição. Turno, isso. Ele chegou a dar umas entrevistas semanas depois já foi internado, depois mais 2 vezes e só fotos e tal. Então foi a primeira imagem dele, mesmo que remota, então muita gente ficou surpresa, gerou uma certa comoção, e ele foi aplaudido de pé pelos vereadores, mesmo sem as pessoas ali entenderem aquele discurso. Foi aplaudido de pé na Câmara, e aí eu queria até destacar, queria fazer essa parte da coragem do prefeito, da força dele, né, de atravessar um período eleitoral fazendo um tratamento de câncer, participando de eventos, veio a debates, participou, depois esses outros problemas, e mesmo assim o prefeito ontem apareceu, logicamente ele não está satisfeito, eu imagino, com a saúde dele, né, nas informações que a gente tem, ele está até abatido psicologicamente, ele queria estar com vigor total para assumir esse segundo mandato, mas não foi o que ocorreu. Mas mesmo assim eu queria destacar essa coragem, dignidade do prefeito de deixar essa questão meio de vaidade de lado e se mostrar presente ali, falar mesmo com todas as dificuldades que ele está na fala. Esse foi um ponto que eu achei até emocional, assim, do debate. Do debate da posse. Eu fiquei pensando, se eu fosse assessor do prefeito, talvez eu falaria, prefeito, não faz isso para sua imagem, pode dar uma imagem de fragilidade. Eu pensei isso, nós até discutimos isso aqui na CNN. Mas aí, ao mesmo tempo, assim, eu fiquei, né, pensando também, assim, até, além da questão legal, da posse, ele tá ali, mas assim, dele mostrar também que ele está enfrentando, que ele está ali, né, com todas as dificuldades, ter dignidade mesmo para enfrentar a doença, coragem, esse momento difícil, né? O câncer ele já venceu essas consequências. Então, assim, foi esse momento emocional, interessante que eu achei, apesar, e aí a outra parte, que, a meu ver, e eu já venho falando isso aqui há algum tempo, ficou meio claro uma certa falta de condição dele exercer plenamente o mandato de prefeito nesse começo de mandato. E aí, quando você diz vaidade, na minha cabeça veio, deixou de lado a vaidade, mas será que um afastamento nesse momento, um pouco antes, inclusive, não tem a ver com vaidade também? Não, só estou trazendo aqui para o debate, sim, tá? Essa apego ao poder também, exato, né? Tem essa outra discussão. Mas eu acho que ele quis cumprir esse compromisso que ele fez mesmo, ele disse isso ontem, no discurso dele, com as pessoas, e eu achei, assim, que teve, né, assim, como ele disse que ele abriu mão da vaidade, essa questão física mesmo, né? Ele estava ali de máscara,
com essa dificuldade imensa para falar e não se fechou, mostrou. Eu, enfim, fiquei pensando que se fosse eu falaria, não, vamos gravar, vamos fazer de outra forma, mas enfim. Foi bem transparente. Foi transparente. Deixa eu trazer um trechinho aqui. Álvaro Damião, vice-prefeito, né, eleito. Eu estive lá ontem, Pedro Jelinek também. Logo na sequência, quando ele fez aquele breve discurso ao vivo, ao lado da dona Mônica, as pessoas realmente, eu percebi as pessoas emocionadas ali, comovidas até. E logo após o discurso, todos se levantaram e aplaudiram, né? Um respeito muito grande, e todos na torcida pela recuperação do prefeito. Na sequência, Álvaro Damião leu, né? Sim. Em primeira, ele leu assim, olha, abre aspas, mas eu vou ler em primeira pessoa aqui, porque foi o prefeito que escreveu e fez questão de que eu fizesse a leitura aqui, ipsis litteris. E o prefeito disse na carta, muitos me questionaram, muitos disseram, poxa, 77 anos, por que não aposenta? Por que não vai viajar por países que ainda não conhece? Por que não vai curtir os netos? Ele diz que sim, poderia, até pela questão econômica dele que já está estabelecida, ele disse, eu poderia, mas por amor a Belo Horizonte, pelo meu compromisso com a cidade, com os meus eleitores, eu estou me recuperando e já estarei de volta na minha segunda casa, que é a Avenida Afonso Pena 1212. Então, ele deixou bem clara essa questão também. Sim, pois é, Lu, mas aí entra uma questão. Agora, tirando o lado a questão emocional, tirando aí o discurso, que realmente foi bonito mesmo, e teve esse lado, esse aspecto, aí entra o aspecto prático, né, da questão e política, e a gente está aqui também para avaliar isso e analisar isso. Como é que vai ser a rotina, né? Exatamente. Ficou claro ontem, se alguém tinha alguma dúvida, né, a gente já tinha informações de bastidores, conversando com secretários, assessores, médicos, enfim, que a situação do prefeito é difícil para ele exercer plenamente o cargo de prefeito nesse início de mandato. E ontem, acho que não deixou dúvida, né? O prefeito não está conseguindo se comunicar, o prefeito não está conseguindo se locomover de forma adequada, vamos dizer, para o cargo, né? Para o que exige, gente, é isso que eu ia falar, ser prefeito de uma cidade é uma coisa enlouquecedora. Vocês imaginem a pressão, tanto de mensagem, reunião, despacho, pressão popular, aumento de passagem, professor, saúde. É 24 horas a sua demanda. Então, assim, o prefeito, se ele continuar exercendo, ele não tem tempo para cuidar da saúde dele, que ele precisa. Assim, ou ele vai dedicar parte do dia dele para a saúde e aí a administração vai ficar prejudicada de alguma forma, ou então a saúde dele que vai ficar prejudicada. Não tem jeito, a gente viu ontem, assim, é claro que ele está com muitas restrições neste momento. Então, fica essa expectativa, como muitas pessoas internamente defendem, ele internamente lá na prefeitura defende ele tirar uma licença médica e Álvaro Damião assumir, seja por 10 dias, 1 mês, 3 meses, não se sabe, mas até o momento que o prefeito estiver plenamente recuperado, ou sei lá, 70%, 80% recuperado, com condições de assumir a prefeitura. E eu acho que isso tem que ser transparente também, né? Da mesma forma que ele foi transparente ontem ao aparecer, dar a cara, e foi realmente, eu achei muito bonito, emocionante, acho que ele tem que ser transparente também sobre as condições de exercer plenamente o cargo. Porque ser prefeito não é despachar. Ele falou, não, vou continuar despachando de casa e tal. Não é isso, né? A gente sabe, é muito mais. É uma articulação, como foi derrotado, que eu vou falar disso daqui a pouco, para a eleição na Câmara de Vereadores. Ir até uma casa que acabou de cair, ou numa avenida que foi alagada, exatamente, né? Então, assim, tem outras demandas, né? Outras coisas, enfim. O prefeito tem que se concentrar ou na recuperação ou na administração da cidade. E aí, logicamente, a saúde dele, né, é prioritária. Imagino que a mulher dele pensa assim, todo mundo pensa assim, eu acredito. Então, fica essa expectativa dos próximos passos e a gente aqui sempre torcendo para o prefeito se recuperar. Agora, acabou essa parte da posse, aí, né, veio o drama real do prefeito, que é a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, que deu todos os sinais ontem, que vai ser uma Câmara, eu arrisco a dizer, até mais complicada do que na gestão de Gabriel Azevedo. Porque dessa vez a formação inteira da mesa ali é da oposição. É da oposição. Não tem alguém ali para você chamar de aliado. Porque você teria até o Wagner Ferreira. Que foi traidor. Que traiu, né? Exato, que virou a casaca na reta final. Então, assim, eu fiquei vendo os nomes da mesa. Assim, é uma mesa de oposição, né? Ferrenha. Exato, original ali, né? Porque nós temos ali... Mas isso é bom. É bom. Isso é ótimo. Para o equilíbrio de poder é bom. Para o equilíbrio de poder é bom. Mas a gente sabe que as figuras ali têm pensamentos, e aí me desculpem, a gente sabe que eles são pautas, né, muito, às vezes, pessoais, questões individuais,
questões mesquinhas, enfim, espero que não seja assim, né? Vou dar esse voto de confiança para essa mesa diretora que assumiu a Câmara agora. O professor Juliano Lopes, que é um vereador de 4º mandato, né? Vai assumir pela primeira vez a presidência da Câmara, vereador de 4º mandato, já é um vereador experiente, então e vai estar aqui amanhã com a gente, viu, gente? Na Band News, ele se comprometeu, a gente queria trazer ele hoje. A assessoria falou que ele tinha muitos compromissos hoje, não tinha como, então se comprometeu com a Luciana, a assessoria dele, com o Pedro Gelinek, nosso repórter também, de estar presente aqui, não sei se virtualmente ou pessoalmente, para falar sobre esses próximos 4 anos, né? Mas o que ficou claro foi que é isso, a prefeitura tentou no último momento fazer a candidatura de Bruno Miranda, que era a candidatura governista. O Álvaro Damião se expôs, botou a cara, fez discurso, assumiu a candidatura, né? Ele foi até nomeado secretário de governo para poder articular essa eleição. Conseguiu ali 18 votos, insuficiente para derrotar os 23 do grupo de Marcelo Aro, que é uma figura que a gente tem que falar também, que assim, sinceramente eu não entendo, quero até conversar com o novo presidente da Câmara, né? Eu entendo o peso político dele, ali da base dele, mas ontem acabou a eleição, o Marcelo Aro estava dando uma coletiva para os jornalistas. O secretário de governo, Marcelo Aro, dando uma coletiva sobre vitória de um presidente da Câmara. É assim, uma certa subordinação dessas figuras da Câmara à figura do Aro. A gente sabe que é grupo político, ok, beleza, mas assim, o que está por trás disso aí, né? O que está ligado, assim? Qual a importância do Aro dentro da Câmara exatamente. Municipal? Por que os vereadores... A população. Por que os vereadores devem tanto esse favor a ele? É o quê? É na chapa, na hora de montar a chapa para se eleger? São que tipo de facilidades, né? Porque todo mundo sabe da presença, não à toa são chamados de família Aro. Mas daí, até o Aro lá, dando uma coletiva depois, né? Ele está presente, depois dá uma coletiva, falando, explicando, falando. Logicamente, ele foi procurado pelos repórteres que estavam lá, todo mundo juntou para ouvir ele. Mas, assim, a presença dele ali, né? Assim, eu sei, né? Todo mundo sabe, familiar, grupo Aro, é um grupo político dele. Mas no comando ficou muito escancarado, né? Apesar de a gente saber que tem outras relações ali não tão claras. Mas, enfim, fato é que a prefeitura entrou e perdeu. E logo após que acabou a entrevista do Juliano Lopes, por isso que a gente quer ouvir ele também, tá com a faca nos dentes. Ele já foi para cima, chamou Álvaro Damião, vice-prefeito eleito de Belo Horizonte, de pateta maior. Chamou pateta maior, abre aspas, pateta maior. Chamou o Bruno Miranda, líder do governo até outro dia, e candidato derrotado, candidato governista derrotado, de traíra. Né? Porque teria falado que não lançaria candidatura e lançou na última hora. Claro que a prefeitura ia lançar uma candidatura. Né? Eu até achava que se bobear devia tentar uma aliança ali, mas precisa também, tem que tentar ganhar, faz parte, né, do jogo. A prefeitura quer comandar também, perdeu. Né? Pro equilíbrio de poder é até bom. Mas assim, perdeu, só que assim, o Juliano já na coletiva dele, você viu que ele estava exaltado, não foi aquele tom leve, sóbrio assim, olha, venci, vamos agora aparar as arestas, não, venci, pateta maior, traíra, vou revogar o decreto, vou tentar, né? Vai tentar, já deixou claro que a primeira meta é tentar revogar o decreto do aumento da passagem. A prioridade. A prioridade dele vai ser esse aumento de 50 centavos aqui na passagem de Belo Horizonte, dos ônibus, passagem dos ônibus da capital. Ele falou que já vai ver as possibilidades judiciais e tal, junto à Câmara, de revogar este decreto. Ou seja, já saiu assim, na voadora, né? A primeira declaração dele já foi com o pé na porta, né? Mostrando a dificuldade que a prefeitura vai ter. E aí, quando você vê a vice-presidente, Fernanda Altué, que é vamos dizer, um ferrinho de dentista aí nos dentes aí do Fuad desde o começo. Desde a gestão Calil, na verdade, né? Vereadora competente do Partido Novo, tá sempre ali muito presente, sempre na oposição, né? Marca em cima, aquela que chuta na canela o tempo inteiro. Então, assim, é complicado. Quem mais aqui? Flávia Borja, né? Historicamente, vereadora super conservadora, também aí nos últimos anos de oposição ferrenha. Segunda vice-presidente. Depois, Pablo Almeida. Vereador mais votado da história. Quase 40 mil votos, falamos dele ontem aqui, mas é um filhote do Nicolas Ferreira. Desculpa o termo aqui, tá? Filhote entre aspas. É uma cria do Nicolas Ferreira. Peço desculpa, a gente pediu pro nosso relator retirar a palavra filhote. Uma cria do vereador Nicolas Ferreira, do agora deputado federal Nicolas Ferreira. O Pablo era assessor dele, foi eleito pela fama do Nicolas, ou seja, também as posições já bem claras, né? Mais conservador, extrema-direita, vai ser aquelas pausas ideológicas que nada tem a ver com a vida da cidade, o dia a dia de funcionamento da cidade.
Pode até nos surpreender, tomara que nos surpreenda, mas estou falando do histórico. O primeiro secretário, Wagner Ferreira, esse todo mundo esperava que era do FUAD, mas na hora H cravou uma faca nas costas do prefeito. Mas ele disse que, na verdade, ele foi coerente porque já havia dado a palavra lá atrás para o Juliano Lopes, né? O Juliano Lopes foi traído pelo Gabriel Azevedo, que disse que ficaria só no primeiro ano e passaria o segundo ano do mandato para o Juliano. Isso não ocorreu, o Juliano não foi presidente. Isso não é uma novela do SBT, exato, tá, né? gente? Exato, é difícil de acompanhar o dramalhão da Câmara. Isso não é uma novela do SBT, do México. Ou da Globo, qualquer vários vereadores na época se comprometeram que uma próxima eleição votariam no Juliano. O Wagner disse que ele foi isso. Só que nessa hora, né, gente, a cobrança é grande. Ele faz parte do bloco do prefeito, mas ele disse que já tinha dado a palavra e ganhou um cargo por isso, né? A palavra dele ganhou um carguinho na mesa diretora. Isso implica, você ser secretário hoje, primeiro secretário, o que implica? Por que isso é importante? Ele tem mais verba de gabinete, tem mais gente para contratar, o gabinete é maior, mais influência, né, na Câmara. Então, assim, ele também não entrou ali só por fidelidade, não. Só por promessa de palavra, não. Ganhou um cargo também. Wagner Ferreira, Partido Verde. Partido Verde. E Vanderlei Porto, que é um vereador mais, assim, tem uma personalidade mais tranquila. Esse talvez aí seja, né, ele ligado à causa animal. PRD. Exato. PRD, ele talvez desses nomes aí seja o Wagner também, mas o Wagner por essa mudança de comportamento que eu estou fazendo essa ponderação. Mas o Vanderlei Porto também é um vereador mais, vamos dizer, ponderado, aí talvez tenha mais diálogo, mas vai enfrentar a oposição. Eu vi que logo depois ele soltou nas redes sociais o FUAD, parabenizando o Juliano, mas o estrago já foi feito. E o Marcelo Aro falou isso na coletiva dele, que para a cidade perde, né, com esse embate, alguma coisa nesse tipo, que a cidade já sai perdendo. Ou seja, mostrando que não ficou boa a relação entre executivo e legislativo. Mas eu entendi que seria antes que eles, a mesa diretora eleita, teria sofrido muita pressão, que não foi fácil essa virada de ano, porque eles teriam sofrido muitas pressões. Mesmo. Isso eu também entendi, e que daqui para frente, apesar dos lados, essa questão de direita, de esquerda, a prioridade será a população de Belo Horizonte, é o que a gente espera. Ô, Lúcia, é uma pessoa crédula, hein? Marcelo Aro. Porém, teremos bons Marcelo Aro é uma raposa ali. Política, viu? É um político muito, né? E conhecido também pelo seu rancor. Não, ele sabe o momento de se vingar, né? Teremos bons embates, viu, na ele Câmara. Vai para cima da prefeitura. Eu não tenho dúvidas, justamente por causa dessa briga pela presidência da Câmara, essas traições, né? Ele vai para cima, vai cobrar caro aí. E é isso nós temos até que discutir. A gente até convida o Marcelo, que é sempre muito disponível também. Se quiser falar com a gente aqui, já teve algumas vezes aqui, até para explicar direito que a gente sempre se perde um pouco nessa relação dele com esses vereadores, né, com esse grupo, essa liderança que ele exerce sobre esse grupo político. Mas vai ser interessante, mas a prefeitura já sai perdendo. Primeiro dia já sofreu uma derrota. Uma derrota que queimou o FUAD e o Álvaro, né? Queimou 2 cartuchos de uma vez só, porque o Álvaro se expôs, né? Botou a cara a tapa, virou secretário de governo e perdeu, né? Então, assim, já começa truncado. Vamos ver essa questão da passagem. Enfim, essa daí talvez acho que a prefeitura ganhe, porque aí vai justiça, tem contrato, né? Mas vai ser desgaste já. Já é o primeiro desgaste para os vereadores a favor da redução e a prefeitura contra, já vai ser aquele primeiro desgaste. O problema da passagem é que até os vereadores da base são contra o aumento. Exatamente. Então a prefeitura já não tem ali a base com ela. Vamos ver. Mas enfim, o primeiro dia, queria só falar, esse primeiro dia do ano, para a gente fechar aqui esse comentário que já se alongou, esse primeiro dia do ano começa o clima pior do que o do ano passado. Já começa assim, mais explícito que será uma oposição mais forte, talvez mais sólida, né? Antes você tinha muito centrado a figura do Gabriel. Sim. Né? Que em alguns momentos bateu de frente, mas ele era até meio isolado ali, era brigado com o Juliano, por exemplo. O Gabriel também tinha suas brigas internas. Esse grupo está coeso, esse que está ali. É um grupo até então, claro que vai brigar daqui a pouquinho, política é assim. Sempre mas começa coeso. Mas está coeso e um grupo ideologicamente mais forte, eu acho, e já com figuras ali carimbadas, né, assim, que são contra a prefeitura. Vamos ver, mas começa assim e a gente fica na expectativa também sobre essa questão do prefeito, se vai se licenciar ou se vai continuar no cargo aí mesmo despachando de casa. É isso, Luciana. Olha, assim, hoje eu fui quase até as 10 horas direto. Mas é isso, hein? a gente tem que discutir. Mas o dia pedia também, né? Tem que discutir, avaliar os bastidores, lembrando que a bancada do PL é a maior, né? Com 6 vereadores, é seguida pela bancada do PT, que são 4. Exatamente. Vamos aguardar então os próximos capítulos e no meio disso tudo estamos nós, moradores, eleitores, não é isso? A gente que paga os nossos impostos. A gente está preocupado com a cidade, né? Eles também, logicamente, mas, né? A gente
tem que acompanhar como vai ser isso aí para a cidade.